Boa noite a todos, boa noite pessoal, boa noite meus amigos, minhas amigas. É um prazer estar com vocês mais uma vez, obrigado pela presença. Vamos falar hoje do nosso Mestre Jesus, que afinal, comemorando seu aniversário depois de amanhã, dia 25, amanhã, à meia-noite, estaremos lembrando mais fortemente do nosso mestre e vamos falar dele hoje, porque afinal de contas ele é o caminho a ser seguido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vamos falar hoje do Jesus, o guia da humanidade. Mas antes, como sempre, vamos fazer aquela nossa vibração inicial. Agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, especialmente ao nosso Mestre, que é o nosso guia, que é o nosso exemplo, que é o norte a ser alcançado. Que o nosso Mestre nos ilumine a nós todos, ilumine os nossos lares, ilumine especialmente aos lares que nesse momento, nesse Natal, não terão seus entes queridos ocupando as cadeiras na hora da ceia do Natal. Que nós sejamos todos iluminados e amparados através das palavras do Mestre, nos venha o consolo, nos venha a calma, nos venha a certeza da vida futura. Eu peço autorização aos mentores, ao meu mentor individual, ao mentor desse encontro, para que nós possamos iniciar dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Jesus, o guia da humanidade. O exemplo a ser seguido. No aniversário, quando ele aniversaria, nós ficamos ansiosos, esperando um presente. Mas Jesus, apesar de sua autoridade moral, tendo a nós como irmãos caçulas, ainda muito imperfeitos, espera algo de nós. Mas o presente que Jesus espera de nós, na verdade, ele é muito paciente conosco, ele espera pacientemente que nós compreendamos e colocamos em prática os seus ensinamentos, os seus exemplos. Creio que esse seja o presente que Jesus espera de todos nós. Nós somos seus irmãos caçulas, Nós temos Jesus como irmão mais velho, Jesus participou da criação do nosso planeta há 4 bilhões de anos. Então nós somos os seus irmãos mais novos. Quem de nós, tendo irmãos necessitados de crescimento, não gostaria de receber esse presente? E Jesus espera esse presente de nós. Quem possui um irmão viciado, um irmão com problema, um irmão imperfeito, não gostaria de receber como presente a sua melhoria? É o que Jesus espera de nós. Olhando para dentro de nós, com honestidade, nós conseguimos aprender algo este ano? Desde o Natal que passou até esse que está chegando, que nos será útil em nosso futuro? No dia 25 de dezembro, Foi escolhido, na verdade, essa data. Mas essa data poderia ser qualquer dia do ano, de qualquer mês do ano, Porque alguns pesquisadores dizem que deveria ser entre fevereiro e abril comemorado o nascimento de Jesus. Mas o nascimento de Jesus, na verdade, se nós analisarmos bem, ele deve coincidir com aquele momento em que cada ser humano permite seu nascimento em seu coração. Quando foi que Jesus nasceu no coração de cada um? As datas não vão coincidir, E para muitos ele nem nasceu ainda. Infelizmente, ele sequer é um embrião ainda em milhões de corações na nossa humanidade. Não é nem um embriãozinho ainda. Não está ainda nem nos projetos, mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora. Mas Jesus sequer nasceu. Os messianos, por exemplo, fazem parte daqueles que dizem que o Messias ainda não veio. Mas nós estamos aqui para discutir religião. Cada qual tem a sua crença, cada um acredita no que acredita. O cristianismo tem sua criação no judaísmo, mas como eles se divergiram no início da era cristã, o cristianismo se baseia na nova aliança com Jesus.
E o judaísmo se manteve na antiga aliança, né, dos cristãos, ou seja, as leis de Moisés, as leis mosaicas, ou seja, o Antigo Testamento. Né? E para muitos sequer existiu, nunca virá. É uma invenção das religiões esse Jesus, ele nunca existiu, não é assim que funciona, mas nós não vamos discutir sobre isso, cada um tem o seu entendimento, cada qual tem o seu momento de compreensão. Mas nós acreditamos em Jesus e procuramos, na medida do possível, seguir seus exemplos. O que não é fácil. Seguir todos os seus exemplos, fazer tudo o que ele mostrou para nós, não é fácil, né? No Livro dos Espíritos, na questão 625, foi feita a seguinte pergunta ao Espírito Verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus te oferecido a me servir de guia e modelo? A resposta é simples. Jesus. Apenas isso eles responderam. O guia e modelo da humanidade. Né? Ele que fez com que a história da humanidade se dividisse em duas épocas, não é verdade? Antes e depois da sua passagem por aqui, dado a sua importância. Antes e depois de Cristo. Não antes e depois do Hélio, antes e depois do Antônio, antes e depois... Não, antes de Jesus e depois de Jesus. Ele foi uma mudança radical na humanidade, no pensamento da humanidade. No comportamento da humanidade, na aceitação da humanidade. Jesus é muito importante, como ele mudou as duas eras, né? E para quem possui a vontade real de mudança, este antes e depois de Cristo se torna algo individual. Por isso que eu disse lá no início, quando Jesus aniversaria para cada um de nós, para cada ser humano, quando ele nasce no coração de cada ser humano. Pode ser qualquer mês do ano, qualquer dia, né? De qualquer mês, porque quando ele nasce no coração, esse é o momento do nascimento do Mestre para cada um de nós. O nome Jesus significa, pelo menos para mim, né? E ser para todos nós, o exemplo de caridade, de perdão e de amor ao próximo. Né? O que vai deixar felizes é que ele nos diz que poderemos e que temos o potencial para atingirmos a evolução que ele atingiu. Porque Deus não privilegia ninguém. Jesus atingiu, sim, essa sabedoria, né? Essa categoria de espírito de escola, né? Mas ele começou como nós. Nós devemos entender que Jesus e todos os espíritos de alta hierarquia do universo tiveram o mesmo início que todos nós. Ninguém foi criado com privilégios por Deus. Jesus, segundo relatos, né, dos espíritos de alta hierarquia, ele participou da formação do nosso planeta há mais de 4 bilhões de anos. E se diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, está no Evangelho. O verbo significa o transmissor da palavra de Deus. Por isso existem algumas interpretações equivocadas. Já que o verbo é Deus e ele se fez carne, como se disse aqui, né? Por isso alguns dizem e pensam que Jesus é Deus. Mas Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus como nós. Não tem aquela oração que falava de Deus? Não é mãe de Deus. A Maria é mãe de Jesus. Porque Deus é incriado. Jesus nunca se disse ser Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse isso. E ninguém irá ao Pai senão por mim. Ele deixou bem claro que ele é filho de Deus. Jesus é o caminho, o exemplo a ser seguido, a porta a ser transposta. Deus existe desde sempre e é incriado. Se ele fosse criado por algo, ele não seria Deus. Ele seria criado. Ele é incriado, Deus sempre existiu. Né? Deus é eterno. Nós somos imortais. Nós somos espíritos imortais. Não somos eternos. Eterno, apenas Deus. Deus é eterno. E Jesus habitou entre nós para nos provar que é possível amar. Por isso que ele veio para nos mostrar, para perdoar e principalmente não julgar. Porque se ele não viesse,
Alguém sempre ia dizer, falar é fácil. Mas ele não só falou, ele mostrou para nós. E é verdade, né? Fazer o discurso não é difícil. Nós que somos divulgadores da doutrina, estou vendo a Carla Rosseto tá aí também, e outros amigos, minha amiga Carla Borges, né? Nós sabemos que não é fácil. Às vezes nós que somos divulgadores da doutrina, somos questionados. Mas você é palestrante, você trabalha em casa espírita e fez isso e disse isso, ou comentou aquilo. Nós não somos perfeitos. Quem dera fôssemos estar na mesma condição, né, que todos esses espíritos de luz. Quem dera. Mesmo porque, se nossa evolução fosse no nível dos espíritos de luz, nós não estaríamos reencarnados aqui. Nós estamos na mesma condição de todos os que estão aí lutando, batalhando, tentando evoluir, tentando se melhorar. Todos estamos sujeitos a erros e também a acertos. O que importa saber, depois de cada erro, é se nós tiramos algum proveito daquele erro. E procurarmos nos corrigir, é claro, não ficar repetindo o mesmo erro. É isso que Deus e Jesus, os nossos mentores, esperam de nós. Como presente, não só no Natal, mas em todos os momentos da nossa caminhada como espírito imortal. Jesus disse em sua passagem aqui que não veio destruir a lei, mas dar cumprimento. Não mais as leis de Moisés, que foram úteis sim no período de Moisés, porque o povo necessitava daquelas leis duras. Mas Jesus veio mostrar a lei de amor que iguala a todos. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Baseado nessas palavras de Jesus, o que será que nós podemos ter oferecido a Ele de presente neste Natal? Conseguimos controlar nossos instintos? Conseguimos contar até 10 em muitas situações que antes não conseguimos controlar? Conseguimos nos conter quando alguém que sabemos algo negativo a seu respeito, o que é difícil, passa por nós e não divulgamos aquela informação em forma de fofoca? Nós conseguimos ter pena de quem nos prejudicou, inclusive nos levando bens materiais, tirando nossa paz, invadindo os nossos lares, sabendo que em algum momento em que sofrerá mesmo que praticou, nós perdoamos, sabendo que, deixando nas mãos de Deus, sabendo que no momento oportuno, Deus fará o que tiver que ser feito, se realmente tiver que ser feito, não somos nós que vamos julgar, não tomando a justiça nas próprias mãos, nós resistimos às tentações. Jesus disse, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Mas aí muitos vão dizer assim, sabem sim, né? Sabem sim. Mas não têm a ideia exata do mal que estão fazendo eles mesmos. E se soubesse, se aceitasse a reencarnação e conhecesse a nossa doutrina, e tivesse a ideia exata dos compromissos que se assume a cometer os graves erros que cometem, não os cometeria com certeza. Esse é um aniversário diferente. O aniversário do mestre é diferente. O aniversariante que nos oferece o presente. E o presente é a sua presença. Não só no dia 25 de dezembro, mas todos os dias do ano e de todos os anos das nossas vidas. O que ele nos deixou foi este evangelho maravilhoso. Que a cada vez que nós abrimos, né, esse evangelho para uma leitura, nós conseguimos enxergar coisas que não enxergávamos. Pontos que nós não tínhamos visto, e quando chegamos a sorrir sozinhos, puxa, como eu não vi isso antes? Porque aos poucos nossa mente vai se abrindo e nós conseguimos ver coisas que não víamos antes. Infelizmente, em muitos lares, o espírito de Natal não existe mais, ele está sendo esquecido. Estão acabando com a infância, aquela fantasia do Papai Noel. Não nos esqueçamos que criança é sempre criança. Quem está querendo que se torne adultos, antes do tempo, são os adultos. Na nossa infância, nós deixávamos as mesas penduradas nas janelas, esperando o presente. Pelo menos na minha infância foi assim. Acho que de muitos de vocês que estão aí assistindo, né? Quem pensa que essas presenças não são importantes, estão enganados. Porque eu com 60 anos estou me lembrando aqui. O mesmo está acontecendo com a Páscoa, é a mesma coisa. Não tiremos das crianças essa coisa maravilhosa do Natal, né? Da fantasia. O que Jesus nos ensina principalmente é um exercício que devemos ou deveríamos praticar, é procurar o lado bom das pessoas. Porque pontos negativos todos nós possuímos. Maria Madalena era prostituta, mas tinha um coração
coração. Pedro negou 3 vezes, mas ele sabia que ele tinha condição de seguir com a sua obra quando se fosse. Respeitou a limitação de Nicodemos, o doutor da lei, com aquela mulher samaritana, porque os judeus não se dirigiam a eles, ela até falou para Jesus, mas você está falando comigo? Eu sou samaritana, você é judeu. Nos mostrando que nós devemos respeitar as crenças do próximo, porque os samaritanos não oravam no templo dos judeus. Tinha o seu próprio templo. E o seu principal perdão, na verdade, foi o perdão a Judas, que o traiu trocando por moedas, e ele perdoou a Judas. Respeitou a limitação dos seus irmãos, mesmo sabendo que se consideravam loucos naquele episódio. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O Natal é um período em que nossos corações ficam mais maleáveis, a caridade é mais praticada, não é verdade? Parte dos seres humanos que não abrem seu coração, abrem seus corações. Mas esse Natal, com certeza, será muito difícil para milhares de famílias. Milhões de famílias. Só aqui no Brasil terão quase 190 mil cadeiras vazias neste Natal. E é necessário muita fé para que sigamos em frente nesse momento tão difícil no seio das famílias e da humanidade. E no mundo, quase 1.700.000 pessoas que não estarão presentes nas ceias de Natal. Nós multiplicando isso, dizendo que 10 pessoas são atingidas pelo desencarne de uma pessoa, quantas pessoas estão sendo atingidas? 17 milhões. Claro que atinge muito mais, estou só fazendo uma previsão. Então, sem contar aqueles que se encontram hospitalizados, que também não estarão no seio das suas famílias. E todo mundo apreensivo, sem saber o que vai acontecer. Nessa época, em ocasiões especiais, tais como aniversários, a lembrança dos familiares, daqueles amigos que gostamos, que retornaram à pátria espiritual, surge mais fortemente nas nossas mentes e nos nossos corações, não é verdade? Aí nos lembramos, né, dos nossos entes queridos, nossas avós que foram embora, né? Nós lembramos fortemente deles na nossa mente e nossos corações. E eles podem ter a certeza que eles ficam felizes por serem lembrados. Nós lembramos daquele doce, não é verdade? Aquele doce da vovó, né? Que aquele doce que a vovó fazia, que a mamãe fazia, que a titia fazia. Eu particularmente me lembro dos doces de figo e doce de cidra que a minha mãe, a dona Geralda, fazia todos os natais. Com aquela paciência, ela raspava aquele figo, ela ralava a cidra, lavava para tirar o amargo. São lembranças que eu guardo do meu Natal. E cada um de vocês que estão aí guardam e tem alguma lembrança do Natal, dos natais antigos, né? Os brinquedos que ganhavam eram simples, eram muito simples, mas quando acordavam de manhã, lá estavam eles de pendurados, né? Na meia, né? E o Papai Noel já tinha vindo. Isso fica gravado no nosso coração. E tenho a certeza que cada um de vocês tem uma lembrança guardada no coração referente a essa data tão importante. Porque é o aniversário de alguém muito importante, mas que nunca se denominou importante. Porque a humildade é a sua marca, a humildade é a marca do nosso Mestre Jesus. Quem quiser ser maior entre vós, seja aquele que vos serve. Está em Mateus, no capítulo 20, versículos 20 a 28. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate. O episódio do lava-pés, para mim, é o mais importante, é a maior prova de humildade de Jesus quando ele lava os pés dos seus discípulos. Procuremos ser humildes como ele, porque tudo isso que podemos ter a certeza, o presente no aniversário do nosso Mestre, que recebe o presente somos nós. Obrigado, Mestre, nosso irmão maior, por todo o legado que nos deixou. Não nos esquecendo do Mestre leonês, Allan Kardec, que se dedicou doando seu tempo, seu saber até sua saúde, codificando essa doutrina que tanto nos auxilia na compreensão, principalmente nesses momentos de dificuldade como este que nós estamos enfrentando.
Que nós possamos conseguir seguir os passos do nosso Mestre Jesus, principalmente no que se diz na resignação, diante dos compromissos que assumimos ao reencarnar. Que seu próximo aniversário, Mestre, nós estejamos mais evoluídos, conseguindo pôr em prática com mais presteza seus exemplos de amor, compreensão e de perdão. As dificuldades que estamos passando esse ano estejam amenizadas em seu próximo aniversário. E que nós, como seres imortais, espíritos individuais, como espíritos nesse planeta, que fazemos parte como humanidade, temos tirado algum proveito disso. A mensagem porque o amor, respeito e perdão não está ligado a nenhuma crença, mas a todos nós, filhos do mesmo Pai, porque fomos criados para sermos bons. Estamos aqui para evoluirmos. Revolta diante dessas dificuldades, dessas provas que estamos passando, não nos leva a lugar algum. Porque a vontade de Deus é soberana e se está acontecendo, é porque é necessário que aconteça. É o momento de exercitar a nossa fé, que está sendo colocada à prova para alguns com muita tristeza e dor, infelizmente. E quem está em condição melhor deve orar e vibrar por aqueles que sofrem. Sabemos que para tudo existe uma razão e muitas vezes não temos condições de compreender as razões do que acontece. Só ter fé em Deus é só o que nos resta. Nos resta dizer o que Jesus disse alguma vez. Muitas vezes ele disse, isso só o Pai é que sabe. Mas podemos tirar algumas conclusões. Observamos que essa pandemia atinge a todos, famosos, pobres, ricos, reis e vassalos. Mais uma vez Deus nos mostrando que é Ele quem decide. Que seu poder é supremo e absoluto. Que se Ele quiser dizimar toda a vida física no universo, Ele pode em um estalar de dedos. Sem disparar uma única arma. Mas se não querer isso, todo esse sofrimento foi em vão e desnecessário. Todos nós gostaríamos de ter ao nosso lado pessoas tanto encarnados como desencarnados nesse Natal. Mas por várias razões não é possível neste momento isso acontecer. Com os encarnados que ainda estão aqui, pode ser por desavenças, por distância, por incompreensão, por qualquer outra razão. Os que retornaram à pátria espiritual estão em nossas lembranças. Até que chega o momento do nosso retorno à pátria espiritual, porque sabemos que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual, não é a vida física, né? A vida física é o estágio da nossa evolução e nós teremos a oportunidade de reencontrá-las, podemos ter a certeza disso. Nós esqueçamos, no momento de nossa ceia, fazemos uma oração por todos que retornaram à pátria espiritual. E também por aqueles que se encontram internados em hospitais e em quarentenas em seus lares. E pelos seus familiares e amigos que não têm oportunidade, como nós, de termos nossa mesa com todos os componentes da nossa família. No texto Perante Jesus, do Chico Xavier, do livro Chico Xavier, eu gostaria de fazer a leitura, que é muito importante, que diz assim, recorda que todos, resposta em Jesus diz, recorda que em todos os desafios do mal devem encontrar no campo de nossas almas as respostas em Jesus. Para o sarcasmo, a resposta é caridade em forma de silêncio. Para a calúnia, a resposta é caridade em forma de perdão. Para o egoísmo, a resposta é caridade em forma de renúncia. Para o fanatismo, a resposta é caridade em forma de tolerância. Para a ingratidão, a resposta é caridade em forma de conhecimento. Para a preguiça, a resposta é caridade em forma de trabalho. Para a tentação, a resposta é caridade em forma de resistência. Para a ignorância, a resposta é caridade em forma de educação. Para a violência, a resposta é caridade em forma de brandura. Para o crime, a resposta é caridade em forma de socorro às vítimas da delinquência. Para as trevas, a resposta é a caridade em forma de luz. Para todos os processos de atividade inferior, a resposta é caridade em forma de auxílio à criação do melhor. Em qualquer problema no caminho da vida, a resposta cristã será sempre desfazer a força do mal pela força do bem. Esse texto é maravilhoso, é o livro Perante Jesus. Quem quiser ler, é só clicar na internet que aparece. Esse é o item 6. Jesus é o Mestre Supremo, que renova e que ilumina, né?
perante tudo o que dissemos, o que será que Jesus espera de nós? Só que oremos como seres imortais que somos, que tiremos proveito das falhas que cometemos, procurando evoluir, não as praticando mais. Que reservemos um momento neste Natal para agradecer ao Pai por estarmos aqui. Pedir que auxilie e ampare os entes queridos e amigos que não estão mais aqui fisicamente, retornar à pátria espiritual. Que não nos revoltemos por fatos negativos que aconteceram em nossas vidas, mesmo essas separações repentinas através dessa pandemia. Deus sabe de todas as coisas. Que nós estamos aprendendo com esse sofrimento, não apenas com o nosso, mas com o do próximo também. O que deixamos de fazer que poderíamos ter feito e que hoje não é mais possível fazer? Cuidemos do corpo, que é mortal, mas cuidemos principalmente do nosso espírito, que é imortal. Tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, Jesus nos diz. Aquele que tem ouvidos de ouvir, que ouça. Muitos pensam que só acontece com o outro. Por isso me falam por parábolas, que eles vendo não veem e ouvindo não ouvem e entendem. O alerta de Jesus é claro, nós vemos muitas coisas acontecendo negativas, mas não entendemos e não procuramos mudar o nosso comportamento. Aconteceu com o próximo, nós pensamos que jamais acontecerá conosco. Acontece num lar vizinho, pensamos que o nosso não vai acontecer. Infelizmente, nossos jovens abusando, fazendo aqueles acúmulos de pessoas, né? Coisa que não é para fazer nesse momento de dificuldades. O alerta de Jesus é claro. Antes foi apenas com palavras, agora com situações que estão acontecendo. Eu gosto muito de Eclesiastes, já fiz até algumas palestras sobre Eclesiastes, né? No Eclesiastes 3, 21 e 2, diz que assim, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de comer, tempo de arrancar o que se plantou. E provavelmente estamos arrancando o que plantamos. E a humanidade certamente não plantou tão bem, porque estamos colhendo os frutos que não são muito doces. Infelizmente, tempo de arrancar o que se plantou. Na hora de arrancar o que se plantou, nós vamos colher o que nós plantamos. E com certeza, como humanidade, né, não foi uma plantação muito positiva, porque nós vemos, infelizmente, muito sofrimento no nosso planeta. Então vamos procurar plantar bem, para que no futuro, quando formos arrancar os frutos da nossa colheita, comer os frutos, a humanidade não come frutos tão amargos como estamos comendo nesse momento. Portanto, tenhamos a certeza que nada acontece fora do tempo. Para tudo que acontece existe uma razão, mesmo a separação daqueles que nós amamos. Sua fé raciocinada, né, e incondicional em Deus e em Jesus nos dará força, compreensão no enfrentamento de situações tão difíceis e inesperadas que todos estamos passando. Para encerrar, eu vou usar uma frase que não está no Evangelho, não está em nenhuma Bíblia, não está em nenhum lugar. Né? Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Sabiam? Essa frase não está em nenhuma citação evangélica, mas é muito sábia. E é verdade. Se Deus não permitir, não cai uma folha de uma árvore. Então não tenhamos dúvida. Tudo que está acontecendo existe uma razão. Não nos desesperemos. Temos a certeza de que o Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, está do nosso lado. Se nós não entendemos, aceitemos, compreendamos que Deus sabe de todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de comer, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Que o nosso Natal seja de muita paz. Não nos esqueçamos de fazer aquela oração por todas as famílias do nosso planeta, especialmente aquelas que não têm aqueles entes queridos nesse momento, no momento da ceia. Aquelas cadeiras vazias que vão estar em vários lares do nosso país e do nosso planeta. Cadeiras vazias. E certamente gostaríamos que elas estivessem ocupadas por aquelas pessoas, mas que infelizmente não estão fisicamente. Nós podemos ter a certeza de que a morte não existe. A morte é apenas física. Nossos entes queridos que retornaram ao mundo espiritual continuam vivos, continuam na condição
de espíritos imortais, e que no momento oportuno teremos o contato com eles, e que retornaremos ao mundo espiritual e os reencontraremos, temos a certeza disso. Isso nos fortalece, isso nos tranquiliza. Somos filhos de Deus Pai, e Deus jamais nos abandona, mesmo que nós pensemos em algum momento que Ele nos abandonou, mas Ele nunca nos abandona. Nós, como seres individuais e como humanidade, é que o abandonamos os seus ensinamentos por algumas vezes, e por isso a colheita não muito de frutos não muito doces no momento presente. Foi um prazer estar com vocês. Um Feliz Natal a todos. Um beijo no coração de cada um. Que nós possamos estar juntos. Sempre na companhia um do outro. Que nós possamos estar sempre nessa vibração positiva nas nossas lives, nos momentos que nós nos encontramos. Um beijo para todos. Antes de encerrar, quero parabenizar o Valdir Esprega e a Silvana Siquetti. Esprega, o casal, meus amigos queridos, nem vi se eles estão aqui, desculpa. Estão completando hoje 40 anos de casados, provavelmente devem estar até comemorando. Valdir, parabéns. Silvânia, parabéns. Eu amo vocês, adoro vocês, são um casal maravilhoso, que chega a 100 anos juntos, como diz o meu amigo Carlos Valente. E aniversário da Penha Porto, irmã da minha amiga Dirce Porto, parabéns, muitos anos de vida. Ela não falou quantos anos está fazendo, a mulher não gosta de falar quantos anos está fazendo. Parabéns, Penha, um beijo para você, é um prazer ter você como amiga. Vibração para o meu amigo Romeu Carlos dos Santos, que já está melhor, pedi vibração para ele semana passada, eu acho que ele já deve estar em casa. Romeu, um abraço. Que Deus continue te amparando. E a Celina Ramos, nossa irmã, sempre vibrando por ela, que tem problema de câncer, também a senhora Luiz Soares. E a Celina pediu para agradecer a todos pelas vibrações pelo irmão dela, que estava internado com Covid. Já está bem, já está até dirigindo, ela falou para mim hoje. Que Deus ampare a todos. Na verdade, nós pedimos, e quem responde, quem nos ajuda, é o Mestre Jesus, através de seus mentores. O mentor Bezerra de Menezes, o médico dos médicos, o médico dos pobres, e Jesus. Vamos então, para encerrar, fazer aquela nossa vibração, aquele nosso agradecimento, por mais oportunidade que tivemos de estarmos juntos. Obrigado, Mestre Jesus, por ter nos amparado por todo este ano. Mestre Jesus, ilumine com a sua luz cada cadeira vazia dos lares deste planeta, que estarão vazios, fisicamente falando, pelos componentes daquela família. Que os corações sejam acalmados, que o sofrimento seja amenizado, que todos possam compreender que a morte não existe. Esse afastamento faz parte da nossa evolução, do nosso crescimento. Mas só fará parte do nosso crescimento se formos resignados e compreensivos, compreendendo os desígnios de Deus e do Mestre. Não nos esqueçamos da ceia. Damos as nossas mãos. Fazemos uma oração pedindo ao Mestre Jesus que ampare a todos que estão em sofrimento, não só os que desencarnaram, mas os que ficaram aqui, que permanecem aqui, dando continuidade às suas provas, às suas missões. E a todos que estiverem hospitalizados, esperando uma cura, uma melhora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores e a quem nos ofende. Não nos deixe, Pai, cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos. Feliz Natal. Que Deus esteja do nosso lado, que o Mestre Jesus esteja nos amparando através dos seus mentores, através dos seus emissários. E no dia 30 estaremos fazendo a última palestra do ano, a nossa última live, que vamos falar de gratidão.
essa palestra eu fiz no Instagram no começo do mês, mas vou repeti-la, claro, com algumas modificações que sempre acontecem, no dia 30. Se vocês puderem estar comigo, agradecerei imensamente. Um beijo para todos vocês. Um Feliz Natal e muita paz em todos os lares da nossa Terra e do nosso planeta e do universo. Muito boa noite a todos.